Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Esse é o Livre Sem Fumar, o canal anti-tabagismo. E eu sou a Vera Poli, sou uma das criadoras do método, junto com a minha filha e minha sócia Maitê Poli. E nós temos, semanalmente, a gente escolhe um tema e discute aqui nesse canal. Mas hoje a gente tem uma novidade. Nós vamos, a partir de hoje, ampliar. A gente não vai só falar de tabagismo, a gente vai falar de saúde em geral. E estamos felizes assim, com esse novo formato e a gente espera que você colabore, coloque aqui nos comentários que tema você gostaria de nos ouvir falar, tá? Que a gente vai pesquisar e traz para você. E para começar o tema de hoje, antes disso, só queria comentar que a Organização Mundial da Saúde, há 10 anos atrás, definiu saúde como não só ausência de doença, mas um bem-estar físico e emocional. Parte emocional a gente sabe, a forma que a gente lida com as nossas emoções. Mas, de 10 anos para cá, a OMS vem atualizando esse conceito de saúde. E ela fala também de um bem-estar físico, emocional e bem-estar social e bem-estar espiritual. Bem-estar social é como o indivíduo se relaciona com a sociedade à sua volta, inclusive falando sobre a rede de apoio que o indivíduo tem na sociedade, para emprego, para cuidar da sua saúde, e bem-estar espiritual, a forma que o indivíduo se relaciona com alguma coisa maior que a própria, só a vida material, a própria matéria. Bem, pensando nisso, a gente resolveu então ampliar o Livre Sem Fumar e trazer outros temas, porque a gente tem um trabalho, a Maitê e eu, que a gente fala de caminhos possíveis, que a gente às vezes está fixo, quando a gente está vivendo um problema, a gente só vê uma saída. E às vezes, ou nenhuma saída, né? A gente não vê uma luz no fundo do túnel. E, na verdade, não ver a luz no fundo do túnel não significa que ela não exista, só significa que a gente não está vendo. E a Maitê e eu estamos iniciando um projeto que já foi iniciado há muito tempo, mas estava paradinho. A gente resolveu ativar o nosso projeto Caminhos Possíveis, para falar de outras coisas além do tabagismo, falar de caminhos possíveis, que são muitos. Bom, e para começar esse nosso novo formato, a gente escolheu um tema que eu penso bem adequado para os dias de hoje, que é a esperança. A gente resolveu falar sobre esperança. Porque a gente está vivendo, olha, hoje é dia 26 de abril de 2021. Eu estou pontuando porque pode ser que esse vídeo seja assistido no futuro por outras pessoas. Mas no dia de hoje a gente está vivendo uma pandemia horrível aqui no Brasil, horrível. E muitas pessoas estão desesperançadas. Então a gente resolveu falar sobre esperança. A gente foi consultar a origem da palavra esperança e a gente descobriu que a raiz, o comecinho da palavra, o comecinho não, da onde ela nasce, a raiz é SPE, SPE. Nas línguas hindu-europeias, essa raiz SPE, SPE, ela dá origem a várias palavras de várias línguas. E essas palavras em geral têm o significado de expandir. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Só um minutinho. De expandir, de aumentar, de dar sentido, ter êxito. E também assistimos para esse vídeo, para esse encontro de hoje, um vídeo do professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo e professor. E a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo dele. E ele fala sobre esperança de uma forma belíssima, belíssima. E ele fala sobre esperança, que ela pode ser entendida através de dois verbos. Um verbo é esperançar e outro verbo é esperar. No verbo esperançar, uma postura ativa, quando a gente quer
esperar mais alcançar. Então a gente tem uma postura ativa, a gente vai atrás do que a gente quer, a gente luta pelo que a gente quer. E tem o verbo, e tem a palavra esperançar, no sentido do verbo esperar, quando você fica parado esperando. E a gente, nesse momento, a gente vem aqui convidar você a praticar o verbo esperançar, arregaçar as mangas e se ajudar a sair dessa energia que está movimentando aqui no Brasil, que é essa energia da dor, da perda. Então, eu quero deixar bem claro que ninguém está menosprezando aqui a dor, muito pelo contrário, a gente vai falar sobre isso também. Mas a gente imagina que a pessoa precisa sair, quando a dor enterra a pessoa, a gente precisa ajudar as pessoas, dar mão para as pessoas saírem desse buraco que às vezes a dor empurra a pessoa. Então eu queria comentar que a Maitê, minha filha, ela, quando adolescente, ela tinha uma amiga e ela perdeu essa amiga num acidente. E alguns meses depois eu encontrei com a mãe dessa amiga e a gente conversando, ela disse que ela se afundou tanto na dor da perda de uma filha, ela tinha 3 filhas, que ela esqueceu de olhar para as outras 2. E quase que as outras 2 também se afundaram no buraco, mas ela não estava olhando para aquelas outras 2 filhas, porque ela estava imersa numa dor profunda de perder o filho, e a gente imagina que tamanho seja essa dor, né? Então, o convite aqui é para que a pessoa que está imersa numa dor, e são muitas, que ela consiga olhar para o que restou e ponha foco e procure fazer do que restou o motivo para sair da dor imensa. Então, nós temos quase 400 mil pessoas que perderam entes queridos num ano. Isso é uma coisa terrível, uma coisa terrível. Mas essa dor vai passar. Não é passar, essa dor vai se transformar numa saudade, em lembranças boas. Essa dor vai se transformar. E imaginem que se vocês pudessem conversar com esses entes queridos que se foram. Eu estou falando para as famílias que perderam entes queridos, né? Não só família, amigos, eu perdi diversos amigos também. Perdi uma pessoa queridíssima semana passada, uma amiga muito querida. E então, para essas pessoas que perderam entes queridos, imaginem esses entes queridos, eles em algum lugar, quem acredita vida eterna, né? Eles estão em algum lugar e essas pessoas estão olhando para a gente e elas estão em paz vendo a gente sofrer tanto. Então, assim, para eles, em homenagem a eles, vamos reagir, vamos construir uma vida nova. E não significa que construir uma vida nova signifique deixar eles para trás. Vamos trazer as boas lembranças, o carinho, o respeito que a gente tem por esses entes queridos, mas vamos recomeçar. Vamos dar sentido para a nossa vida. E não só falando de perdas de vidas, mas há pessoas que estão perdendo seus empregos, estão perdendo seus negócios, estão com muita dificuldade financeira. Tem crianças que não estão indo às escolas e os pais não conseguem ter meios de fazer essas crianças estudarem em casa. A vida está muito difícil para todo mundo, mas eu queria deixar nós, do Livre Sem Fumar, deixar a mensagem que tudo isso vai passar. Tudo passa, tudo passa. Nós, para os cristãos, e eu sou cristã, a gente lembra de Jesus falando em Lucas capítulo, deixa eu pegar minha colinha aqui, Lucas capítulo 13, versículo 33, Lucas nos relata que Jesus deixou a mensagem: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. O que Jesus está falando para a gente? Está falando, vamos, caminha, caminha. Para quem é budista ou tem segue alguma religião oriental, os budistas, em geral as religiões orientais, falam sobre impermanência. Falam que as coisas não ficam paradas, as coisas mudam sempre, estão sempre mudando. Inclusive, até outro dia, a ciência acreditava que o universo era estático, né?
tinha lá as constelações, tal, o sol e ia ficar assim, e fica assim, não, a ciência de pouco tempo para cá, de 20, 30 anos para cá, começa a nos mostrar que não, que o universo está em constante movimento, que tem, neste momento que a gente está falando, tem estrela apagando e tem estrelas nascendo. Todos esses elementos químicos que são importantes para a nossa vida, cálcio, oxigênio, ferro, está tudo sendo produzido no espaço nesse momento. A vida é um continuar, assim, é uma transformação constante. Não significa que falar que tudo passa, significa que o que vem seja pior, não. Pode ser pior e pode ser melhor. A gente está passando uma fase muito, muito grave, muito, muito ruim. Certamente, essa coisa de muito ruim, muita dor vai passar. A gente vai viver um tempo de bonança. Depois, acontece outra vez. São ciclos que a gente passa e a gente precisa ter a sabedoria de nos posicionarmos a depender de cada ciclo que a gente está passando. Então, aqui vem um convite para a gente continuar a fazer o que Jesus falou, vamos continuar caminhando, vamos pôr os olhos no que nos restou, não no que a gente perdeu. Vamos colocar os olhos no que nos restou e vamos construir o que pode, vamos nos reconstruir. E para os judeus, que a gente falou dos budistas, dos cristãos, os judeus, eles têm uma festa linda que eles comemoram no ano de 165 depois de Cristo. Os gregos tinham invadido Jerusalém e tinham tomado o templo, que é o que existe de mais sagrado para o judeu, aquele templo. O templo que eles fazem as orações deles, né? Hoje não existe mais, existe um muro lá do templo. Só sobrou aquele muro e lá que eles fazem as orações deles. Mas na época, esse templo estava em pé e os gregos tinham tomado conta. E no ano de 165 depois de Cristo, os judeus conseguiram recuperar o templo. E um grupo de judeus, né, os macabeus, conseguiram recuperar o templo. E eles queriam, enquanto o templo ficou sob o domínio dos gregos, haviam festas pagãs dentro do templo. E quando os judeus recuperaram, eles queriam limpar aquele templo daquelas festas, da energia que sobrou das festas pagãs, tal. Nem sei se eles usam esse termo energia, mas eles queriam limpar o templo. E eles, então, eles tinham um candelabro. Essa festa dos judeus se chama Hanukkah. É uma festa que eles celebram a retomada do templo. Existe um candelabro, aquele de 8 braços, que é o símbolo dessa festa. E eles vão acendendo uma vela por dia, durante 8 dias. E na verdade, o significado disso é acender uma luz no meio daquela escuridão que eles estavam com o templo deles tomado. Quando eles conseguiram recuperar o templo, eles queriam acender uma luz no meio daquela escuridão que era o tempo que eles estavam sem o tempo que eles estavam sem poder usar o templo deles, onde o templo deles estava dominado pelos gregos, pelos pagãos. Então, eles acenderam uma luz no meio daquela escuridão e durante 8 dias, hoje eles comemoram a festa, assim, a festa deles dura 8 dias e a cada dia eles vão acendendo uma luz no candelabro. E o convite é esse, vamos acender uma luz dentro da gente. Vamos caminhar, vamos olhar para o que sobrou e vamos reconstruir. Hoje a gente está vivendo um tempo de muita dor, mas um tempo de reconstrução também. A destruição, depois da destruição, o que vem? Vem a reconstrução, vamos nos reconstruir. Vamos ter fé que o tempo passa, essa dor passa e novos caminhos surgem novos caminhos possíveis de a gente construir um novo tempo para nós, ajudar a nós, nos ajudar a buscar novos caminhos possíveis, outros caminhos possíveis para nós, né? Não ficar só
naquele verbo esperar que o professor Cortella fala, mas trabalhar o verbo esperançar, arregaçar a manga e fazer alguma coisa por nós mesmos. E para não dizer que eu não falei do cigarro, que é o nosso tema principal, para de fumar. Falar com agora nossos seguidores fumantes. É a hora agora. O que é muito comum, o que é mais comum na nossa caminhada são os fumantes falando assim: eu vou parar de fumar, eu quero parar de fumar, eu preciso parar de fumar. Mas não agora. Porque agora eu estou passando por tal coisa. Não, é agora a hora que você está passando por tal coisa, é hora de se reconstruir, chega de destruição. A gente já está vivendo um tempo de destruição. Vamos começar a nos reconstruir. Acende uma luz dentro de você, acende uma luz e para agora, para hoje. O Livre Sem Fumar tem como te ajudar. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem vários caminhos para você entrar em contato com a gente, para conversar com a gente. Tem muito caminho. Nos procura, a gente tem como te ajudar. Acende uma luz dentro de você. Vamos construir novos caminhos, vamos fazer o que Jesus falou, vamos continuar caminhando, vamos buscar tempos novos, tempo com saúde física, emocional, social, espiritual, mas vamos cuidar também do nosso corpo físico. Só para a gente encerrar, que esse vídeo já está se estendendo, vamos, por favor, eu quero pedir um favor para os fumantes. Converse com uma pessoa que parou de fumar, já há algum tempo. Converse com me pergunta para ela assim, como é que você se sentiu depois de um tempo assim de ter conseguido parar de fumar? Porque o começo não é muito bom, quem para de fumar sente falta no começo e tal, mas e depois? Quando já o corpo já aprendeu a viver sem nicotina, como é que o fumante se sente? Eu vou dar uma dica, sabe o que ele vai te responder? Que mudou a vida dele. Parar de fumar não se encerra só no ato de parei de fumar, agora estou cuidando do meu corpo. Não, parar de fumar é muito mais que isso. Porque parar de fumar significa que você enfrentou uma dependência química muito forte, muito cruel. A dependência da nicotina é mais forte que a dependência do álcool e da cocaína. A ciência nos mostra isso, né? Então, quem para de fumar significa que é um gigante que enfrentou essa dependência química tão forte, tão violenta. E aí a vida muda. A pessoa se sente forte. Poxa, se eu conseguir parar de fumar, eu vou conseguir fazer tal coisa. Muda a personalidade da pessoa. E eu estou convidando você a ser uma nova pessoa, a se recompor, a se reconstruir nesse tempo que a gente está vivendo tão triste. Vamos nos reconstruir, tá bom? Para de fumar, a gente te ajuda. Para agora, para hoje. Independente de outras coisas que você está passando. Parar de fumar vai te ajudar em muito enfrentar as outras dificuldades do teu dia a dia. Um abraço, até a próxima semana. Por favor, quem não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o like e nos segue nas redes sociais. Super abraço. Obrigada.